Processo de impeachment contra Augusto Melo aberto no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e conta também que a Gaviões da Fiel decidiu abandonar o presidente. Parece ser o fim da linha. Bora te atualizar sobre o Palmeiras, que está no mercado em busca de um goleiro, e o nome de Léo Jardim do Vasco aparece nas alamedas alviverdes. Já em relação ao São Paulo, voltas super importantes para a partida contra o Alianza Lima nessa terça-feira por Libertadores da América. Preciso trazer mais novidades em relação à negociação do Flamengo com o João Félix. Tem novidades também no Atlético Mineiro, no Vasco, no Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que espera anunciar Dudu nessa terça-feira. Últimos detalhes entre o clube, o Dudu e seu representante foram definidos ao longo da tarde dessa segunda-feira, e a tendência, a ideia é que ele seja anunciado nas próximas horas, contrato até dezembro de 26, prorrogado por mais um ano, caso metas sejam batidas. Já parte da torcida do Santos, acredite, nas redes sociais está pedindo a demissão de Kleber Xavier, técnico contratado há 2 partidas. Ele só jogou até agora contra o CRB, empate em casa em 1-1 pela Copa do Brasil e derrota por 1-0 para o Grêmio fora de casa. Já o jornal The Athletic, que é braço do New York Times, afirma que Real Madrid e Ancelotti estão acertando a rescisão do contrato para que ele possa trabalhar na seleção brasileira. Rodrigo Caetano, executivo de futebol da seleção, afirmou que o técnico da seleção será anunciado até a semana que vem. E apesar de proposta da Arábia, onde poderia ganhar até 19 milhões de reais por mês, o Ancelotti parece disposto a fechar com o Brasil por 5 milhões de reais. Para completar o giro de notícias, contar que Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, cometeu pênaltis nos 2 jogos que terminaram com derrota do Fla na atual temporada, contra o Central Córdoba e também contra o Cruzeiro. Será que é só coincidência? A última, a saideira do giro de notícias, Miguelito, jogador do Santos emprestado ao América, foi preso em flagrante na noite desse domingo, depois de cometer crime de injúria racial contra Alano, atleta do Operário. Nessa segunda-feira ele acabou sendo solto, mas vai responder a esse crime em liberdade. Preciso falar agora sobre Antony, o ex-jogador do São Paulo, que ainda pertence ao Manchester United, está deitando e rolando com a camisa do Betis. Foi dele o gol da vitória por 2-1 nesse final de semana contra o Espanhol, que mantém o time vivo na briga por vaga na Champions League via Campeonato Espanhol. No meio de semana, na semifinal da Conference League, ele havia marcado um dos 2 gols na vitória por 2-1 contra a Fiorentina, que permite ao Betis sonhar até com o título de uma competição internacional. Desde que foi contratado, o Antony tem 7 gols e 5 assistências em 20 partidas. E aí eu queria destacar o aproveitamento do time com ele e sem ele. Antes de ser contratado, o Betis tinha 53% dos pontos. Desde a chegada do brasileiro, 71% de aproveitamento. E para tristeza do torcedor do Betis, ao que parece não será viável sua permanência por causa do custo. O Atlético de Madrid é uma das possibilidades. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, enfim, uma ótima fase. 3 vitórias consecutivas, contra Vasco 1-0, Vila Nova 2-0 e Flamengo 2-1. Você tem ideia de quanto tempo faz que o Cruzeiro não emplaca 3 vitórias seguidas? Acertou quem citou, quase 10 meses. A última sequência com 3 vitórias aconteceu no dia 13 de julho do ano passado. Sequência que contou com partidas contra Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino. Foram 47 jogos de intervalo entre a sequência de julho do ano passado e a que acaba de terminar com vitória diante do Flamengo por 2-1. Importante contar também que o Cruzeiro, embalado especialmente pelo apoio do seu torcedor e com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro como mandante, enfrenta na próxima rodada do Brasileirão Sport e tem 5 jogadores pendurados. Essa notícia é importante porque o jogo seguinte ao do Cruzeiro é contra o Galo e não podem levar cartões contra o Sport. O goleiro Cássio, o zagueiro Vidalba, o volante Christian e os atacantes, o meio-atacante Matheus Pereira e o atacante Caio Jorge. Só para arrematar, confronto nesse meio de semana contra o Muxucruna, o único time com 100% de aproveitamento na Sul-Americana.
Hora de falar sobre o Vasco, para destacar uma briga interna que é nada positivo. Edmundo, ex-jogador, e uma referência para o torcedor vascaíno, e Pedrinho, o atual presidente, estão brigados, rompidos, sem se falar. A revelação foi feita pelo Edmundo em uma de suas lives no canal que ele tem aqui no YouTube. Só para lembrar que o Edmundo foi um dos grandes apoiadores da campanha do Pedrinho como presidente. E segundo o Edmundo, eles não se falam há 7 meses. Separei uma aspas do Edmundo para explicar esse fim da relação entre eles. Abre aspas. Sei que o Pedrinho fica chateado com todo mundo que o critica, então provavelmente não deve estar feliz com o que eu digo aqui. O Edmundo tem sido um crítico, especialmente em relação às decisões do departamento de futebol. Ele cobra, por exemplo, uma mudança em relação ao diretor executivo Marcelo Santana. Também não gosta de uma série de decisões relacionadas a reforços. Enquanto isso, o Vasco vai buscando a contratação de um novo técnico. As tratativas com o Fernando Diniz seguem emperrando em relação ao salário. Se houver qualquer novidade, prometo contar para vocês. Só para completar em relação ao Vasco, Lloyd Augusto viajou com o time para a Venezuela, confronto contra o Puerto Cabello, apesar do desconforto na coxa no jogo contra o Palmeiras. Já Lucas Freitas, que também sentiu lá no jogo em Brasília, voltou para o Rio de Janeiro, onde vai fazer um tratamento por conta de um desconforto na sola do pé. Hora de falar sobre o São Paulo com boas novas. Pablo Maia e Arboleda ficam à disposição do técnico Luiz Ubeldia para o confronto contra o Alianza Lima nessa terça-feira no Peru, em jogo da Libertadores da América, partida importante, de 2 dos times que figuram como os favoritos para a classificação na primeira posição. Importante contar a recuperação meteórica do Pablo Maia. Ele passou por uma cirurgia de ligamento no tornozelo. E a expectativa é de que só voltasse depois do Super Mundial de Clubes. Cheguei a contar para vocês algumas semanas atrás, conversando com o empresário dele, que a expectativa é de que a volta acontecesse antes do Super Mundial. Mas a verdade é que ela vai acontecer muito antes, no início do mês de maio. Pablo Maia foi relacionado e deve começar o jogo no banco de reservas, ganhando minutos de forma gradativa até recuperar sua condição física. O Arboleda é outro que está de volta, depois de um incômodo muscular que o afastou dos últimos jogos. Aos pouquinhos o São Paulo vai ganhando reforços caseiros. O Lucas Moura foi um dos que voltou recentemente. Resta agora o retorno do Oscar, que parece mais próximo, e na sequência do Luiz Gustavo, talvez apenas depois do Super Mundial de Clubes, já que o Caleri retorna em 2026. Pela manhã cheguei a contar para vocês sobre a possibilidade de Brenner, ex-atacante do São Paulo, ser contratado para o lugar do Caleri. O presidente Júlio Casares me respondeu sobre o tema. Se você não assistiu, aconselho que veja o vídeo. Vou deixar no final desse vídeo um cartaz com o vídeo para você olhar, beleza? Bora falar agora sobre João Félix, jogador que interessa ao Flamengo, mas, porém, contudo e todavia, é importante registrar que o português de 25 anos de idade, que pertence ao Chelsea e está emprestado ao Milan, ganha 10 milhões e 600 mil reais mensais. É verdade que o Flamengo é dono da maior folha salarial da América do Sul, 35 milhões por mês, mas somente o João Félix equivale a quase 1/3 de tudo aquilo que gasta com o seu departamento de futebol, o Flamengo, a cada 30 dias. Só esse cenário já mostra o grau de dificuldade da negociação, mas não para por aí. O João Félix já foi a 4ª contratação mais cara do futebol do mundo, quando ele troca o Benfica pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, ele só fica atrás de outros 3 negócios, que envolveram Neymar, Mbappé e Felipe Coutinho. Só para vocês entenderem a importância que o João Félix já teve no futebol europeu. É bem verdade que quando o Chelsea o contrata na temporada passada, gasta apenas 52 milhões de euros. Apenas é um modo de dizer, especialmente para quem já havia custado 126 milhões de euros. Diante desse cenário e com propostas do futebol europeu, tudo indica que o João Félix seguirá por lá. Apesar do interesse do José Boto, que chegou a conversar com o empresário do João Félix, o Jorge Mendes, mas essa negociação dificilmente vai avançar. Só para completar sobre o Fla, Jorginho, volante que pertence ao Arsenal, enfim, aceitou a proposta rubro-negra. Não há nada assinado, mas já está tudo combinado, há um acordo verbal e ele se apresenta depois de casar e ganhar 4 dias para uma lua de mel. O casamento está marcado para o dia 2 de junho. Hora de falar sobre o Palmeiras, informação importante. Verdão está no mercado em busca de um goleiro. A novidade vem agora, Léo Jardim, que pertence ao Vasco e tem contrato somente até
31 de dezembro está nos planos do Palmeiras e figura nesse momento como a principal prioridade para a posição. Só para vocês entenderem o contexto, hoje o Palmeiras tem 2 goleiros veteranos, o Everton de 37 anos e o Lomba de 38. Ambos, inclusive, fazem aniversário em dezembro. E diante da queda técnica e física da dupla, o Palmeiras entende que é preciso ter um goleiro mais jovem para o próximo ano. Nos últimos dias houve uma consulta ao staff do Gabriel Grando, que pertence ao Grêmio, a coisa nem avançou, tanto que o Grêmio nem sequer foi consultado. Isso porque a identificação da comissão técnica e da diretoria do Palmeiras é de que o Leonardo Jardim, jogador do Vasco, é melhor negócio. Primeiro porque é um goleiro mais pronto, de mais qualidades e virtudes. Depois porque o contrato do Léo Jardim com o Vasco se encerra em dezembro. Ou seja, a partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato se mudando sem custos para o Verdão a partir de 1º de janeiro de 2026. Só para lembrar que o Vasco já fez 3 propostas diferentes para a renovação de contrato do Léo Jardim e até agora não houve acordo. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação super importante. O presidente Augusto Melo ficou ainda mais próximo de um impeachment nessa segunda-feira. Pela manhã, o conselheiro Paulo Roberto Bastos protocolou um pedido de impeachment baseado na reprovação das contas do presidente de 2024. Você lembra que na segunda-feira da semana passada, o Conselho Deliberativo, em sua maioria, aprovou a reprovação das contas em virtude de um prejuízo gigante e de um aumento da dívida que cresceu apenas no ano passado, cerca de 600 milhões de reais. O Conselho Fiscal do Corinthians também apontou gestão temerária. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, já recebeu esse pedido de impeachment e protocolou esse pedido na Comissão de Ética, que vai marcar nos próximos dias uma reunião entre membros do Conselho Deliberativo para votar se eles são a favor ou contra o afastamento definitivo do presidente Augusto Melo. Importante contar ainda que os opositores, assim que a Comissão de Ética marcar essa reunião, os opositores vão exigir de forma sumária o afastamento do presidente, antes mesmo da votação, por entenderem que o Augusto não tem responsabilidade financeira e pode colocar o Corinthians à beira de um colapso. Mas o pior vem agora. Durante a tarde, Gaviões da Fiel emitiu uma nota afirmando que não defenderá mais o Augusto Melo no processo de impeachment. Vou ler um trecho dessa nota que é super importante, abre aspas: diferentemente de momentos anteriores, o Gaviões da Fiel não irá se opor a nenhuma reunião que paute a proposta de impeachment do atual presidente. Essa decisão é motivada por fatores graves: repetição de erros de gestões anteriores, como em relação à base e nomeações com viés político, além da gestão em desmanche, com alto rodízio em cargos importantes. Isso sem falar na falta de transparência e de respostas e questionamentos feitos em reuniões do Conselho do Corinthians. Diante desse cenário, o Augusto, que perdeu vários dos seus diretores nas últimas semanas e também perdeu respaldo político, acaba de perder também o seu grande protetor, a Gaviões da Fiel, que em últimas reuniões do Conselho chegou a ameaçar e causar temor naqueles conselheiros que votassem a favor do impeachment. Sem esse episódio ou sem essa proteção, dá para dizer que Augusto Melo respira por aparelhos e vai deixar o Corinthians muito em breve. E você, o que pensa sobre esse tema? Não esquece de deixar like, opinar no espaço para comentários. Se inscreve no canal também e compartilha esse vídeo. A gente volta às 7 ao vivo com o programa do Nicola. Tchau!